Olá, muito obrigado, muito obrigado. Hoje eu digo bom dia a vocês, porque hoje é um dia muito especial para todos nós. Todos os dias é maravilhoso, todos os dias é perfeito, todos os dias é alegria, todos os dias é luz para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Deus, em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, que tudo nos dá, mesmo antes que lhe peçamos. Que tudo constrói, mesmo antes que pedimos ao Senhor. O Senhor constrói tudo para nós. Obrigado, Mãe Terra, que tudo produz para nos alimentar. Que tudo traz da sua terra, da sua vida, da sua natureza, para nos alimentar, para nos sustentar, para nos vestir, para nos calçar, para fazer nossa cama para nós dormir, fazer nossos móveis, fazer tudo aquilo que a gente precisa, nossa casa, né? Tudo que nós precisamos vem da Senhora. Então eu agradeço todos os dias profundamente a Mãe Terra por nos dar essa felicidade de poder termos tudo aquilo que precisamos através dela. Não é isso? Então, agradeço também, maravilhosamente, o professor Masaharu Taniguchi, que é através dele que eu aprendi hoje o que sei. Então, eu vou convidar vocês para fazer o canto evocativo. Aquele que puder acompanhar, vendo este vídeo, acompanhe, que é maravilhoso, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Não sou eu que realizo as minhas obras, é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vós manifestastes através da seite de Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Então, senhores, hoje eu convido vocês para um bate-papo. Um bate-papo muito especial. Começando com a leitura da Sutra Sagrada em 30 capítulos. Oração para afastar os infortúnios. Aquela pessoa que acha que é pobre, que não tem nada, que é isso, que é aquilo, faça essa oração junto comigo. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida. Diante de quem temerei? Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus, me orientando. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou seguindo pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. E estou envolta pelo puríssimo amor de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina, pois sei que Deus é onipresente e estou rodeada de tudo que é bem. Encontro-me no seio do próprio bem. O amor de Deus está presente no mundo ao meu redor e também dentro de mim, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque Deus é minha bússola.
Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. Nada receio, nada temo, não existe lugar algum ou pessoas alguma que me atemorize, nem a morte tem domínio sobre mim, pois sei que unicamente vida, a vida tem poder sobre tudo e todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a luz está presente em mim. Não me sobrevém infortúnio. Os fatos que parecem ser infortúnio são, na realidade, estágio para o progresso. Eu sou vida, Deus é vida, tudo é manifestação da vida. Avanço com fé e autoconfiança inabalável. Agradeço a Deus por sua benevolência e por sua proteção. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Esta sutra sagrada é escrita pelo professor Masaharu Taniguchi. Então, são 30 capítulos. Todos os dias a gente lê uma oração, né? E então, senhores, as pessoas que não procuram viver bem, eles não vivem bem. Quando você precisa de um dinheiro, você não vai nos bancos? Porque no banco você vai conseguir se você tiver crédito. E se você não tiver crédito, também você não vai conseguir. A mesma coisa é a sua saúde. Você pensa que a sua saúde, ela vem se decaindo, por quê? Pelo sofrimento, pelas coisas que você não aprende. Por quê? Muitas vezes você pensa, fulano tem mais, podia me servir. Não, mas não é assim. Você tem que ter crédito para que as pessoas possam te servir. Você precisa também fazer por onde você receba esse crédito. Agora, você chega na minha casa, por exemplo, só falando mal das pessoas, como que você vai ter crédito da minha parte? Não tem. Então eu penso, nossa, essa pessoa é uma pessoa descrente das coisas. Em vez de eu te dar dinheiro, eu vou te dando outras coisas, que nem as palavras do ensinamento. Tudo na nossa vida, para a gente conquistar, nós temos que passar pelo polimento para que possamos brilhar. O polimento vem desde o nascimento. Vocês pensam o quê? Que eu não recebi muitos polimentos na vida? Quando eu era criança, eu nasci em uma aldeia. Eu sou neta de índia. Então, meus pais moravam em uma aldeia. E nós não comia outra comida, senão as caças que meu pai matava nos matos para nós comer. Desde quando eu nasci, já tinha os polimentos da nossa vida. Muitas vezes nós não tínhamos 2 redes, nós tínhamos uma rede só. Dormia 2 numa rede, feita de palha de tucum. Vocês não conhecem o que é tucum, né? É. Então, nós não comíamos comidas assim, sofisticadas, que nessas comidas que vocês comem, que nós comemos hoje. Hoje em dia eu como muito pouca carne, né? Eu não tenho mais desejo assim de comer aquele tanto de carne e tudo, não tenho.
Gosto mais de frutas, verduras, né? Então, aí nossas vidas foi indo, foi indo, foi indo. Pensa que nós tinha bolacha, que nós tinha essas coisas para comer? Não tinha. De noite, tinha plantação de batata. E meus irmãos mais velhos iam arrancar batata de noite. Cozinhava aquela... Lá a gente chama... Ou chama coité, ou chama cuia. Aí, aquelas de cabaço, né? Aí eles enchiam aquelas cuias de batata e nós ia para a beira do... Para o terreiro, lá se chama terreiro. Terreiro, aqui a gente chama de macumba, né? Lá não, lá era terreiro mesmo, né? Onde tinha areia para a gente brincar. Aí sentava todo mundo, comia batata cozida, né? Depois mamãe falava, vão tomar banho no riacho para poder deitar, senão não deita na rede. E nós ia para o riacho tomar banho de noite. Riacho, córregos, são riachos que tem, onde tem peixe, onde tem essas coisas. Contanto que a minha infância foi bem difícil assim. Aos 7 anos de vida, eu fui morar com pessoas estranhas que não tinham nada a ver comigo. Sofri, apanhava que nem galinha para largar o choco dos patrão. Tomava conta de criança. E a vida foi me ensinando. Eles diziam que iam me pôr na escola. Nunca me punha na escola. A escola que eles me davam era tá? Assim, essas foram as lições que eu recebi durante meus 12 anos. Era apanhar muito de patrão. Eu fazia por onde? Devia fazer, né? Porque senão eles não me batiam. Mas eu não sabia ainda nada da vida. E de noite tinha a cozinheira e eu tinha que lavar a roupa das crianças, passar, dava comida para as crianças, punha as crianças para dormir, tudo. Então, à noite, eu tinha muita vontade de estudar. E eu pedia a cozinheira para comprar papel de seda para mim e lápis. Aí ela comprava e eu pegava assim as letras de uns livrinhos que chama cordel, e eu pegava aquele livrinho e colocava o papel em cima e ia fazendo, desenhando as letras. E foi assim que eu aprendi a ler, gente. E essa foi a minha escola. Eu não tenho faculdade nenhuma. A faculdade que eu tenho é da vida. E como tudo eu queria aprender, eu aprendi. Minha mãe tinha muita vontade de ter uma filha estudada, um filho estudado. Por isso ela punha nós nas casas para trabalhar. Mas estudo, nada. Então, gente, isso foi o meu polimento. Fui polida, 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 polida. E ia para os matos fazer lenha para cozinharem no inverno. Eu cortava lenha. Com 11, com 10 anos, cortava. Lá se chama feixo, cada feixo de lenha assim. E colocava nas costas e trazia para casa. Olha, gente, vocês pensam que o polimento não faz a gente ficar mais bonito e mais novo? E com o polimento eu fui melhorando. Aí chegou a época do casamento. Casei-me com 15 anos para ter uma casa,
para poder fazer as coisas na minha casa. Mais um polimento maravilhoso que eu tive na vida. Foi maravilhoso o meu polimento. Senão hoje eu não estaria aqui contando essas coisas para vocês. Mas, graças a Deus, consegui passar por tudo isso. Eu andava grávida, eu não sei se vocês sabem o que é légua, eu andava 7 léguas de pé. Meu sogro montado num burrinho e eu andando atrás. Saía de uma cidade 6 horas da manhã, chegava na outra 12 horas da manhã, pisando na areia quente, com o sol quente. Ia para a roça com meu sogro. Arrancava mandioca, fazia farinha. Eu e meu sogro, meu cunhado. Meu marido não ia na roça. E assim, senhores, eu fui recebendo os meus polimentos, e foi onde eu cheguei, onde cheguei. Hoje eu estou aqui contando para vocês um pouquinho só. Porque se eu for contar tudinho para vocês, depois eu não tenho mais o que contar. Entenderam? Então, aquela pessoa que está hoje apanhando do marido, sofrendo, eu não apanhei, não. Mas fiz de tudo para sair de perto dele, porque senão ele até me matava. Então, eu saí para poder contar a história, né? Então, eu digo para vocês, é com sofrimento que você se evolui. Não deixe com que o sofrimento acabe com você. Você que tem que acabar com o sofrimento. E quando você acabar com o sofrimento, vem outro. E você saiba trabalhar com ele. Nós não podemos ficar sem sofrimento aqui na Terra. Tá pensando o quê? Olha, gente. Vocês não sabem de nada, gente. Mas por que eu vou ser infeliz se eu posso ser feliz? Não é melhor eu estar cuidando de pessoas do que pessoas cuidando de mim? Pensa. Porque eu estou sofrendo, porque estou me sacrificando, por causa que eu estou cuidando de fulano, porque assim, sacrificando nada, criatura. Você está aprendendo cada vez mais. É só você dizer, Senhor, me ensine por onde eu andar neste caminho. Me ensine a retirar as pedras que tem nesse caminho. Porque se eu, com a minha mente humana, não estou descobrindo a razão, o motivo, descubra por mim. E me oriente como eu devo fazer. E você vai recebendo orientação todo dia. Gente, nós não podemos ficar sem sofrimento aqui na Terra, não, porque senão você não tem mais o que fazer. Então, viva uma vida feliz todos os dias. Porque eu estou cuidando do meu marido, estou perdendo minha vida, estou me acabando, estou fazendo... Você não está se acabando coisa nenhuma, você está rejuvenescendo. Acredite nisso, no que eu estou falando. Por quê? Se eu não passei por isso, como que eu posso dizer para vocês? Cuidei de sogra, cuidei de filho, cuidei de marido, não é? E hoje eu cuido de um filho. Ele cuida de mim, eu cuido dele. Da maneira que tem que ser. Olha, gente, não queira viver uma vida sem sofrimento, sem problemas, sem nada, porque, filho, todo mundo aqui tem que ter problema, senão ele não cresce. Você tem que ter problema para você poder resolver os problemas.
Senão, o que é que você vai fazer aqui? Então, todos os dias em nossas vidas, nós temos que ter problema para nós poder resolver. E eu fico feliz quando aparece um para mim, que eu saio de casa, que eu vou lá, que eu falo, que eu pergunto, e assim eu vou resolvendo tudo dentro da perfeita sabedoria de Deus. Mas nós temos que ter sabedoria para poder resolver as coisas que aparecem difíceis nas nossas vidas. Eu não fui para a escola para fazer a matemática. 2 com 2 são 4, 4 com 4 são 8, 8 com 8 são 16, e tá e vai. Entendeu? 8 com 8 são 36. Olha, mas eu trabalhei na matemática da vida. Essa foi a minha matemática, para resolver os problemas da vida. E não a teoria, porque o que tem escrito nos papéis são teorias, entendeu? Então eu falo, se você fez um curso e não trabalhou dentro dele, você não tem prática. Você sabe, tem a teoria que você aprendeu, mas se você for pegar, quando eu pensei que eu sabia trabalhar como enfermeira, porque eu aprendi na teoria, assim, ó, outra pessoa me ensinando, tal e tal e tal. Mas eu pratiquei, fazendo injeção nos meus filhos, naquelas pessoas que me chamavam para fazer, eu fazia. Aí um dia, aqui em São Paulo, lá no hospital que fica ali perto da Paulista. Esqueci. Mas eu fui lá me oferecer para trabalhar como enfermagem, na enfermagem, como atendente de enfermagem nessa época, né? Aí eles perguntaram para mim se eu tinha o diploma. Eu falei, não tenho, mas eu tenho prática. Não, só pegamos se tiver o diploma. No Oswaldo Cruz. Aí eu disse, não tenho. Aí voltei para casa decepcionada. Aí procurei onde poderia fazer um curso sem estudo. Porque eu não tinha diploma nem de primária, como que eu podia fazer aula de enfermagem se eu não tinha diploma nem do primário? Aí eu disse, mas eu vou procurar. E procurei. E achei uma escola na Florencio de Abreu, lá na São Bento, que pegava sem ser preciso ter diploma. E lá eu me matriculei. E paguei e fiz o meu curso em 6 meses. Aí eu recebi um diploma. E fui. Só aí eu não fui trabalhar mais em hospital. Fui trabalhar na minha família. Para minha família. Entenderam isso? Olha aí o que é a matemática da prática. É isso. Então, amigo, se você vive sofrendo por preocupações, por não ter isso, não ter aquilo, faça por onde adquirir, viu? Todos nós temos sabedoria para poder conquistar e conseguir aquilo que desejamos. E eu digo sempre que Deus sempre me mostra a direção certa para que eu possa encontrar aquilo que eu busco. Porque eu busco somente a paz e a felicidade, não só para mim, mas para todas as pessoas. Olha, eu me preocupo com as pessoas. Onde quer que as pessoas estejam, me preocupo. Eu só quero ver a paz, a harmonia das pessoas juntas. Aquela pessoa que se gosta, que está afastada um do outro, que se una, que vá viver a vida de paz, de alegria, de amor. Amor mútuo, não amor separado, um amor para cá, outro para lá, sofrendo porque não pode estar junto. Não, gente. Vamos nos unir para que isso aconteça. Nossa vida, ela é cheia de muitas experiências. Por isso,
Vamos aprender a compartilhar as nossas experiências com as outras pessoas. E é isso que eu falo para vocês. Vocês pensam o quê? Que essa menina aqui, que arrancou mandioca, que plantou mandioca, que trabalhou com a roça, que trabalhou com cavalo, que trabalhou com tudo na vida dela, se ela não tivesse feito isso, como que eu poderia estar aqui agora falando para vocês? Não estaria, porque eu não tinha nada para oferecer. Mas eu sempre disse, eu quero dar, eu quero oferecer, eu quero fazer com que as pessoas também sejam felizes. E a felicidade não está em você ficar dentro de casa acamado, só pensando ali, deitada no sofá, pensando. Não, meus amores, vão à luta, vão buscar. Você pensa, às vezes eu vou num posto de saúde para medir isso, medir aquilo, aí eu chego lá, vejo aquelas pessoas tudo sofrendo, dizendo, ai, que põe doença daqui, põe doença dali. Aí eu começo a conversar com elas, começo a conversar, começo a fazer. Uma vez eu fiz o treino do riso lá dentro do hospital, junto com aquelas senhoras que estavam tudo lá. Aí depois eu disse assim, gente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí elas viraram para mim, poxa, a senhora não sabe o que veio fazer aqui? Deu uma aula dessa para nós, que nós estamos tudo felizes. Muito obrigado, muito obrigado. E aí eu saio dali também feliz. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você fala as coisas positivas para as pessoas, não conte infelicidade. Conte as felicidades da vida. Pensa que eu conto minhas histórias para as pessoas chorarem? Eu conto para as pessoas entenderem que nós precisamos disso para poder viver, para poder dar felicidade para as outras pessoas também. E saber atravessar aquilo, saber atravessar a ponte que você está passando por ela hoje. Você pensa, dentro da minha casa, eu lavo, eu não passo, porque roupa aqui não se passa. Só se é uma roupa que precisa dar uma passadinha no ferro que eu vou usar. Mas o resto não se passa, não. Porque é um consumo de energia desnecessário. Porque nós já lavamos a roupa com cloro, com cândida, com tudo que tem direito, com seus amaciantes gostoso, cheiroso. Aí eu coloco, tiro minha roupa, ponho no sol, sacudo assim, ó, ela seca lisinha, lisinha. Tiro, dobro, passo a mão nelas, guardo. Então, gente, vamos também economizar, porque se nós ficarmos sem a energia, como que nós vamos ficar dentro de casa? Volta novamente para usar o lampião, a lamparina? Então, vamos economizar também um pouco. Economizando a gente tem sempre. Entendeu? Então, tudo na minha casa sou eu que faço. Eu cozinho, eu limpo casa, eu cuido das minhas roupas, das roupas do meu filho, tudo. Ainda tenho tempo de fazer isso aqui para passar para vocês. Eu viajo. Agora mesmo, começo de março, vou viajar. Vou para São Paulo. Resolver o que eu tenho que resolver lá. Porque eu sempre tenho coisa para resolver em São Paulo. Então, porque eu morei lá, só estou aqui há 11 anos. Então, senhores, a nossa vida, ela é assim. As pessoas perguntam para mim, você gosta daqui? Eu digo, gosto, porque está me acolhendo com amor. Entendeu? Então, não é gostar, é se adaptar aonde você vive. Não é isso? Então, eu assisto às missas, sempre dia de... Ontem mesmo assisti a missa da Aparecida. Todas as tardezinhas nós assistimos aqui a missa. Entendeu? Eu estudo, mas eu quero aprender mais. Eu ouço o que os padres falam. Aquilo que eu concordo. Aquilo que eu não concordo, eu deixo passar. Que nem um pecado. Infelizmente,
A Igreja Católica, ela fala muito a respeito do pecado. Fala que para fazer isso do pecado, fazer aquilo do pecado. O pecado não existe porque Deus, Jesus, quando veio na Terra, ele veio para eliminar o pecado de toda a humanidade e do mundo. Então, no mundo não pode ter pecado. Eu acredito nisso, tá? Não sei se você quer acreditar também, mas eu acredito, porque Jesus, quando veio na Terra, ele veio para eliminar o pecado de toda a humanidade e do mundo inteiro. Ele morreu na cruz, fingiu que morreu na cruz, para eliminar o pecado de toda a humanidade, de todo mundo. Ele fingiu que morreu, porque ele não morreu. O Filho de Deus não morreu. Aquilo foi uma encenação para você ver que a morte, ela não existe. Ela faz de conta que existe, mas não existe. Então, senhores, dentro da provisão infinita do Criador, só existe a vida, só existe a luz. Dentro de nós existe uma luz que queima todas as impurezas do nosso corpo. Acredite nisso. Então, hoje, eu convido vocês para fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muitas vezes eu estou aqui sozinha e eu começo a sorrir sozinha. Começo a rir baixo, daqui a pouco eu penso, já estou rindo alto. Então, vamos dar umas risadas para descongestionar as nossas cordas vocais, né? Para fazer nossas células ficarem mais ativas, né? Também se abraçar, se amarem. Nossas células também, elas precisam de muita alegria para manter o nosso corpo saudável. Muitas vezes aparece assim um pinicão assim em você, elas que estão trabalhando por você. Aquilo elas estão eliminando algo que precisava ser eliminado daquela parte. É que nem os marceneiros. Quando eles batem o martelo, eles não estão pregando prego para sustentar as ripas, as coisas. Assim são as células no nosso corpo. Quando acontecer isso com você, você diz assim, oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que você está trabalhando, muito obrigado. Que se tiver aquilo no lugar que estava doendo, ele parou ali. Tá bom? Senhores, vou convidar vocês para que nós façamos um pouco, damos umas risadas gostosas. Então, vamos sorrir, todo mundo junto, vamos sorrir. Uau! 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 Gostaram? É assim que a gente espanta tudo aquilo que está ruim na gente. É dando risada. Entenderam? Trabalha nossas cordas vocais, trabalha tudo. Tá bom? Então, vamos fazer a oração final. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo no mundo, reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo no mundo, reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.